Olá, aqui é Luiz Malta, sejam muito bem-vindos ao nosso Almanac HQ. Ajude o crescimento do canal se inscrevendo aqui e deixando seu like. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos. Bom, hoje nós vamos falar de um clássico dos quadrinhos modernos que, sem dúvida, merece estar em sua coleção. Eu estou me referindo ao gibi A Arte de Charlie Chan Rockchai. Esse material ele foi publicado originalmente em 2015 pela Epigram Books. Teve sua primeira edição lançada aqui no Brasil em julho de 2018 pela editora Pipoque Nanquim e uma segunda edição em outubro de 2019, que é exatamente essa que nós temos aqui, que é a segunda edição da Pipoque Nanquim, com uma nova capa. Ok? Vamos começar a dar uma conferida aqui nesse nosso material de hoje. Trata-se de uma autobiografia do desenhista Charlie Chan Rockchai. É exatamente esse aqui. E ele começa a contar toda a sua história aqui, que ele iniciou fazendo quadrinhos em Singapura em 1954, quando ainda era um garoto de 16 anos. Então aqui já aparece um material criado pelo Charlie Chan. E aqui começa a história do garoto. Aqui, ó, em 1948 ele tinha 10 anos. E aqui conta um pouco da história da família dele, desenhos que ele fez quando era criança. Isso aqui é o pai dele. Então aqui nós temos a história da infância. Isso é a mãe. E ele vai relembrando, através dessa obra, a sua carreira de mais de 5 décadas, né? Vemos aqui várias histórias e vai se desdobrando uma variedade de estilos e formatos, registrando a evolução do panorama político e social da sua terra natal e do próprio meio das histórias em quadrinhos. Então aqui nós já vemos ele com 16 anos, em 1954. Aqui ele apresenta um quadrinho exatamente voltado para a política. E nós temos alguns flashes na história que voltam ao período mais recente, tá vendo? Que na verdade a história é como se fossem memórias. E aqui vários desenhos do Charlie Chan, vários estudos, por assim dizer. Aqui uma obra dele chamada A Garota do Ônibus. E assim vão aparecendo todas as suas obras. Ó. Voltamos aqui ao estilo político, com uma história política aqui exatamente sobre uma greve. E aqui nós temos ele com 16 anos. Chegamos aqui ao capítulo 3, exatamente quando ele decide virar realmente um desenhista. E esse amigo dele aqui, ele o leva para conhecer a sua coleção de gibis. E ele passa a ser o roteirista das histórias do Charlie Chan. Enquanto o Charlie Chan desenha, ele vai roteirizando tudo. Assim eles procuram aqui um editor para publicar o primeiro gibi dele. E essa daqui é a primeira sala onde eles começam a trabalhar. Exatamente produzindo os seus gibis.
Aqui são registradas todas as mudanças políticas que ocorreram nessa época, né? Essas mudanças que ocorreram em Singapura, já que o desenhista Charlie Chan quase sempre recorria a esse tema, tanto por uma forma de expressão de pensamento, como para fazer um registro histórico dos momentos de seu país. Aqui é uma história aparentemente de aventura nessa revista que ele publicou, mas também tem um conteúdo político por trás disso aqui. Ok? Mais um conteúdo político. E assim ele vai desenvolvendo exatamente essa revista, a Força 136, exatamente a revista que ele estava publicando na época. Então ele mostra tanto a história biográfica como a revista em si, né? Numa pegada bastante interessante. Aqui nós já estamos no capítulo 4. Ele já está aqui com 19 anos. Aqui nós estamos em 1957. E ele continua trabalhando com quadrinhos. Aqui dessa vez, trabalhando aqui com uma ficção científica. Muito interessante esse material aqui. Aqui é uma história chamada Invasão. Aqui, material mais no estilo dos comics publicados em jornais, né? Trazendo personagens que são animais, mas também com conteúdo político. Aqui, ó, várias tiras. E aqui continua a saga do nosso desenhista. Eu estou pulando certos detalhes, porque aí só você pegando o gibi e lendo com atenção para você entender todo o contexto. Aqui ele já apresenta uma nova revista com um novo personagem. Bom, esse material aqui, ele tem 320 páginas e na capa aparece como uma obra apresentada por Sonny Liu, como nós podemos ver aqui, ó. Só que, na verdade, o desenhista Charlie Chan, ele nunca existiu. Ele é um personagem de Liu que foi usado exatamente para contar essa fase da história política de Singapura. E nós temos aqui um roteiro bem estruturado, como nós podemos ver, com uma narrativa gráfica arrasadora, que transcende os quadrinhos, mostrando a arte como um todo, desde as artes plásticas até as artes gráficas usadas em propaganda. Nós estamos dando uma geral aqui, estamos notando exatamente isso. Nós temos recortes de jornal, vários estilos. É impressionante a quantidade de estilos que o Sonny Liu utiliza nesse gibi. E isso mostra por que esse material foi tão premiado e tão comentado. Inclusive os estilos de desenho, que ele vai mudando de uma fase para outra, né? Então esse é um material sensacional. Aqui é como se fossem materiais colados. Voltamos àquela fase dos animais, mas só que tem aqui já utilizando cores. O final daquela fase da ficção científica, certo? Os personagens, inclusive tem esse personagem no rodapé aqui que também
vão fazendo uma narrativa. Temos aqui o Charlie Chan Rockshire já com 27 anos, em 1965. Aqui, ó, o autorretrato dele de 1965, que é exatamente esse que ilustra aqui a capa. E você vê o tanto de material que já foi utilizado, o tanto de estilo de arte que já foi utilizado aqui nesse gibi. Temos aqui até um boneco, já utilizando fotografia. Temos aqui uma citação ao número 1 do Super-Homem, da Action Comics. Estilos diversos, ó. Aqui, emulando o estilo do Frank Miller, no Cavaleiro das Trevas, ó. Essa história é muito bem bolada, no mesmo estilo tanto de traço como de narrativa gráfica, né? De utilização dos quadros. Aqui temos um pequeno glossário com notas, né? Na verdade são notas explicando várias partes. E no final aparece o Charlie Chan aqui com 76 anos em 2014, ok? Assim termina aqui o nosso encadernado, que fica aqui como mais uma recomendação do canal, e na semana que vem nós estaremos de volta com mais um Almanac HQ. Um forte abraço, valeu!